Esther capítulo 2. Por hora vamos ler o verso 1 ao verso de número 4. E no decorrer da exposição nós vamos fazer a leitura de todo o texto sagrado. Tá? Esther capítulo 2, do verso 1 a 4. Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra inspirada e infalível de Deus. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Cérebro, o que você quer fazer na noite de hoje? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Se você é da mesma geração que eu, você reconhece essa vinheta. Trata-se do desenho chamado Pink Cérebro, da Warner Bros. São dois ratos de laboratório que todas as noites libertam-se de suas gaiolas e até o amanhecer pensam em planos mirabolantes para tentar conquistar o mundo. Eu tenho que admitir que a ousadia deles é de se admirar. Mas como já era de se esperar, eles nunca conseguem executar o seu plano. E a grande verdade, queridos, é que as coisas não são difíceis apenas para Pink Cérebro. Pois nem sempre tirar os planos do papel é coisa fácil. Na Pérsia do século V, por exemplo, também existia um homem que planejava conquistar o mundo, Assuero. Nós também, no capítulo de hoje, vamos conhecer um pai e uma filha com planos não tão piedosos assim. A pergunta é, será que eles vão conseguir tirar os seus planos do papel? Isso nós não temos certeza ainda. Mas uma coisa que eu posso afirmar com certeza sobre o nosso texto é que Deus tem um plano para o palácio da Pérsia. E Ele levará esse plano a cabo, apesar das dificuldades e dos pecados que encontraremos nessa história. Afinal de contas, os planos de Deus, diferente dos homens, não podem jamais ser frustrados. Recapitulando o que vimos na semana passada, o que aconteceu após o desastroso banquete do rei Assuero? Alguns anos se passaram, quando então o rei se deu conta de que ele não tinha mais uma rainha ao seu lado. Ele lembrou-se de Vasti. E pensando em preencher a lacuna deixada por ela, seus sábios conselheiros lhe dão um conselho. Por que não promovemos um concurso de beleza por todo o império? A melhor dentre as participantes ocupará o lugar de rainha deixado por Vasti. Nós não sabemos ao certo se essa é a melhor maneira de consertar as coisas, depois do que nós vimos na semana passada. Por isso a pergunta que fica aqui é, será que há jeito, queridos, para essa bagunça toda no palácio da Pérsia? E por incrível que pareça, a resposta é sim, há jeito. No capítulo 2 de Esther, nós percebemos o agir misterioso e silencioso da mão invisível de Deus, colocando em cena personagens muito importantes para a nossa história e que serão fundamentais para os planos de Deus. E embora Assuero pareça ser o único com poder nessa história toda, na verdade, irmãos, Deus é o soberano que conduz os acontecimentos na corte. É o Senhor quem conduz todas as coisas aqui. Apesar da ganância do rei,
e do mundanismo de Esther e Mordecai, como veremos. E ele ainda os usa para a glória de seu nome e para o bem de seu povo. Tudo isso, meus queridos, porque Deus tem um plano para o palácio da Pérsia. E é esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos na noite de hoje. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? Ou melhor, como ele conduz esse plano nesta história específica? Em Esther, capítulo 2, nós somos apresentados a alguns detalhes do plano de Deus nessa história. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 7, descobrimos: Deus tem um plano, por isso ele governa os acontecimentos do mundo. Vocês estão comigo, irmãos? Estão atentos? Deus tem um plano, por isso ele governa os acontecimentos do mundo. Há um período considerável de tempo entre estes dois capítulos, o primeiro e o segundo. Enquanto os eventos do primeiro capítulo se passam no terceiro ano do reinado de Assuero, o desastroso banquete, conforme vimos na semana passada. O verso 16 do capítulo 2 registra os eventos deste capítulo no sétimo ano do reinado de Assuero. Ou seja, há uma lacuna de 4 anos entre os dois capítulos. E se você é curioso, você não resiste à pergunta: o que Assuero andou fazendo durante esses 4 anos? A maioria dos estudiosos e historiadores acredita que Assuero reuniu um exército poderoso e saiu decidido a expandir o seu império. Como seu pai Dario, ele entrou em guerra com os gregos e acabou brutalmente derrotado na famosa batalha da Baía de Salamina. Inclusive tem também um filme muito bom, o segundo filme dos 300, que é sobre este evento específico aqui na Baía de Salamina. Sendo assim, irmãos, perceba, o Assuero do início do capítulo 2 é um rei que acabara de retornar da guerra, derrotado e humilhado. Como insisti no último sermão, você deve se lembrar disso. Ele não é tão poderoso quanto pensa. E agora, longe do campo de batalha e no conforto do palácio real, ele se lembra, se dá conta de que não tem mais uma rainha ao seu lado. Lembrou-se de Vasti. Será que ele se arrependeu do que fez? Isso nós não sabemos. Mas a verdade é que não faz mais diferença. Porque a lei dos persas, queridos, é irrevogável. Não dava mais para voltar atrás no que ele havia feito. Diante disso, ele percebe a necessidade de encontrar uma substituta à altura para o lugar de Vasti. E agora? Onde ele vai encontrar a nova rainha? É aí então que um dos seus sábios conselheiros, e coloque várias aspas entre a palavra sábios, ele sugere mais uma ideia brilhante. Ele diz: por que não promovemos um grande concurso de beleza por todo o império? Nós podemos chamá-lo de A Procura de uma Rainha. Eis as qualificações para os participantes. Precisa ser jovem, virgem e muito bonito. Nós vamos reunir as participantes, submetê-las a um intensivo tratamento de beleza, para então depois as apresentarmos ao rei. Quem mais agradar Vossa Majestade ocupará o lugar deixado vago por rainha. O que é que o Senhor acha? Se nós formos leitores inocentes, irmãos, nós vamos olhar para o texto e pensar que esse é só mais um concurso inofensivo, como os que vemos na televisão, por exemplo. Mas eu quero esclarecer o que realmente Assuero irá fazer aqui. Primeiro, saiba que esse não é um concurso voluntário, onde as participantes têm a decisão final de participar ou não. Tanto que um comentarista observa o seguinte, perceba, ele fala: o lema atual, meu corpo, minhas regras, não soaria bem na cultura antiga. No mundo dos persas, tudo o que alguém possuísse, incluindo o seu corpo, poderia e iria ser reclamado pelo império, se ele assim o desejasse. Ou seja, não importava se você era pai de uma daquelas moças e tinha um plano diferente para a vida delas.
ou se elas mesmas não quisessem, elas teriam de sair de suas casas ou serem arrancadas de suas casas e famílias para atender à vontade do império. E essa não é a pior parte, Deus. O rei Assuero teria relações sexuais com todas elas. Ele ia provar de todas as opções do cardápio. As candidatas seriam usadas como objetos nas mãos do rei, até que ele encontrasse uma que o agradasse. E então ele a faria rainha no lugar de Vasti. E as reprovadas no concurso? Será que elas poderiam então voltar para casa? Não, queridos. As reprovadas fariam parte agora do harém do rei. Elas seriam transformadas em uma espécie de escravas sexuais, que seriam usadas e chamadas pelo rei quando ele assim o desejasse. Eu concordo com Emílio Garofalo, um pastor presbiteriano, quando ele diz: isso aqui não é um concurso, isso aqui é um sequestro. Mas como não é de surpreender, Assuero gostou da ideia. E assim ele o faria. Como o texto continua, acompanhe comigo, versos 5 a 7, diz o seguinte: ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filho. Esses versos nos apresentam a dois personagens muito importantes para a nossa história. O primeiro deles é chamado de Mordecai. E aí eu peço licença aos irmãos, se porventura eu estiver me referindo a ele, eu chamá-lo de Mardoqueu, estou me referindo à mesma pessoa, tá? Traduções diferentes vão usar termos diferentes. A nossa versão revista atualizada fala Mordecai, a nova versão internacional chama de Mardoqueu. Bom? Só que o mais interessante é que o narrador apresenta primeiro, não o nome dele, mas sua nacionalidade. Ele é um judeu da tribo de Benjamim. E a pergunta que precisamos fazer é, mas como é que ele foi parar ali na Pérsia? Por volta de 597 a.C., um de seus descendentes fora deportado para a Babilônia, juntamente com o rei Jeconias de Judá, conforme diz o texto. Em 538 a.C., cerca de 50 anos antes do nosso texto, o então rei Ciro da Pérsia autorizou os judeus vivendo em seu território a retornar a Jerusalém para reconstruir o templo. É o que nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. No entanto, muitos judeus decidiram continuar vivendo nos confortos da Pérsia, ao invés de retornar para a terra prometida. E no meio destes está a família de Mordecai. Um outro detalhe curioso aqui, meus irmãos, é o nome dele. Você sabia que Mordecai é um nome que remete a um deus babilônico chamado Marduk? Isso nos deixa um pouco confusos sobre sua identidade. Seria ele um servo fiel do Deus vivo? Ou também já se rendeu aos valores do império? Nós vamos descobrir isso ao longo do texto. Mas Mordecai era também alguém importante que vivia e servia ao império na cidadela de Susã. Além dele, o texto também menciona sua prima, que ele criara como sua própria filha. Hadassa, um nome hebraico, que significa murta, que era uma planta da época. O seu nome persa, porém, era Esther, que significa estrela. Uma provável alusão também a uma deusa pagã chamada Ishtar. Ela, como seu pai adotivo, tinha dupla identidade e vivia entre dois mundos. Isso ficará também bem claro pelas suas ações neste capítulo. Vamos voltar agora
as qualificações do concurso, você se lembra? Precisava ser jovem, virgem e muito bonita. Pela descrição do narrador aqui, podemos dizer que Esther é uma forte candidata. Afinal de contas, ela era encantadora. E o texto original em hebraico deixa ainda mais específico. Ela era bela de forma e linda de se ver. Então, ela estava no páreo, irmãos. Uma forte candidata para vencer o concurso. Mas aí os olhos mais pessimistas diriam, poxa, eles estão na hora errada e no lugar errado. Talvez estejam mesmo. Porque aos olhos dos homens, não há como escapar da vontade do imperador. Assuero parece ter o controle sobre absolutamente tudo dentro do seu território. Não há como escapar de sua vontade. Mas a grande verdade, irmãos, é que é o Senhor quem está governando todos os acontecimentos na corte da Pérsia. Inclusive, ele está por trás do abusivo concurso de Assuero. Porque ele vai usar isso para levar seus planos à frente ali. Como podemos aplicar esse texto ao nosso coração, irmãos? Como Esther e Mordecai, talvez você também se sinta na hora errada e no lugar errado. Convenhamos que não são poucas as vezes que nos sentimos como marionetes nas mãos ou no teatro dos poderosos deste mundo. Você olha para o Estado e ele parece se agigantar e desejar ter o controle sobre todas as facetas da sua vida. Desde a forma como você cria os seus filhos ou como usa o seu dinheiro. Os poderosos da grande mídia, eles tentam se infiltrar nos nossos pensamentos, nos influenciar, moldar nossa visão de mundo com suas ideologias perniciosas. São os interesses dos poderosos também, meus irmãos, que desencadeiam os conflitos geopolíticos que vemos. O que vimos entre a Rússia e a Ucrânia, o que vemos agora, neste exato momento, dos terroristas do Hamas e Israel. E diante de tudo isso, afinal de contas, no nosso mundo há fome, há também enfermidade, sofrimento e morte. Você olha para o mundo, depois olha para si mesmo e se percebe insignificante, indefeso, amedrontado e encurralado. Como Esther e Mordecai não tinham poder para frear o abusivo concurso de Assuero, você e eu também não temos poder para frear os abusos e desmandos dos poderosos dessa terra. O que fazemos então, meus irmãos? Como então não nos desesperar diante de toda essa bagunça? E eis o consolo que tanto o nosso coração precisa. Primeira lição do nosso texto: Deus governa os acontecimentos na casa da Pérsia e em todo o mundo. Deus governa os acontecimentos na casa da Pérsia e em todo o mundo. Um dos meus salmos preferidos, irmãos, o Salmo 103 diz no verso 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei, ele domina sobre tudo o que existe. E eu quero lembrar você neste momento, irmão, tudo é tudo. São todos os detalhes. São os acontecimentos ordinários e extraordinários. São as coisas que acontecem dentro de nossa casa e do outro lado do globo. A nossa confissão de fé, por exemplo, falando sobre o governo soberano do nosso Deus, diz que por meio de sua providência sábia e infalível, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, da maior até a menor. Crer nisso, irmãos, não é uma garantia de que as coisas vão mudar imediatamente do lado de fora. Mas é uma garantia de que as coisas podem mudar do lado de dentro, no nosso coração. Quando reconhecemos, irmãos, que estamos debaixo do governo soberano de Deus, nós andamos confiantes ao invés de andarmos desesperados. Nós nos indignamos sim com a maldade dos planos dos poderosos, mas ao mesmo tempo nos sentimos seguros e amparados em Deus.
As crises do mundo preocupam. A economia, a política, os conflitos geopolíticos, o caminho que toma a nossa cultura e todo o sofrimento que acompanha a vida nesta casa secular. As coisas o preocupam. Eu quero convidar você a colocar o seu calvinismo, e quando eu digo isso, é a sua fé bíblica na soberania de Deus em prática. Eu quero convidar a pegar o seu coração e repousá-lo sobre a certeza que temos de que Deus reina absoluto no trono do universo. A história, meus irmãos, por mais que pareça às vezes, não é escrita pelas mãos dos poderosos deste mundo. A história é escrita pelos dedos do Deus eterno, que conduz todas as coisas para a sua glória e para o bem de seu povo. E eu quero lhe dar uma certeza, conforme cantamos, irmãos. Os reis da terra haverão de se dobrar diante dele. Ele vai sim consertar esse mundo bagunçado. Ele vai trazer juízo contra os ímpios deste mundo. E nós, o seu povo, desfrutaremos da glória eterna com ele para sempre. Esta é uma segurança que nada nem ninguém pode roubar de nós. Mas aí eu pergunto, o que fazemos enquanto esperamos por isso? O melhor que podemos fazer, irmãos, é vivermos e enfrentarmos o mal de cada dia, cientes de uma verdade poderosa. Deus está no controle de tudo. Há uma frase que eu nunca me esqueço, do famoso Charles Spurgeon. Ele disse: a soberania de Deus é o travesseiro onde repousamos a nossa cabeça e dormimos em paz. Seja nas crises da Pérsia, meu irmão, ou nas crises do Brasil e do mundo, repouse a sua cabeça sobre este travesseiro e descanse em paz. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Estamos meditando no tema Deus tem um plano. Vimos em primeiro lugar que isso significa que Ele está no governo de todos os acontecimentos do mundo. Em segundo lugar, dos versos 8 a 20, Deus tem um plano apesar do nosso pecado. Deus tem um plano apesar do nosso pecado. Não demorou muito tempo, meus irmãos, para o concurso iniciar. E é o que o autor sagrado nos conta a partir daqui. Vamos ler do verso 8 até o verso 11, que diz o seguinte: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Rapidamente os preparativos foram feitos. Os oficiais do rei saíram à procura das melhores candidatas e as trouxeram, para ser mais honesto, as arrastaram até o Palácio Real, para então dar início ao concurso. E depois da descrição do narrador, não é surpresa para nós que Ester está no meio desse grupo. E eu digo mais: todas as moças, irmãos, há comentaristas se arriscam em dizer, pasmem, que eram talvez mais de mil moças. Todas elas foram alojadas, deram início ao seu tratamento de beleza. E nós temos aqui já a informação no texto de que Ester saiu na vantagem na corrida pela coroa real. Sabe por quê? O texto diz que ela começou ganhando o favor de Hegai, que era o oficial do rei responsável pelo seu harém. E quando o narrador nos diz que ela alcançou favor perante ele, ele está dizendo o seguinte: Ester trabalhou pela sua promoção. Em outras palavras, ela foi estratégica e precisa em seus movimentos.
Ela era alguém, irmãos, que sabia jogar o jogo do poder e da sedução. Embora fosse Hadassa, pertencente ao povo de Deus, nós vamos descobrindo aqui que ela se sai muito bem como Esther, vivendo em meio aos valores do Império Pagão. O que ela ganhou com seu jogo de poder e sedução? Uma suíte de luxo e tratamento VIP na casa das mulheres. Ainda mais surpreendente do que a atitude de Esther, talvez seja a atitude de Mordecai. Porque, além de nós não percebermos no texto qualquer resistência no fato de sua filha ser levada, nós também o vemos implorando para que ela esconda sua identidade judaica. Por que ele fez isso, meus irmãos? Um comentarista parece ter uma resposta. Ele diz, para progredir no mundo pagão do Império de Assuero, era preciso esconder completamente sua identidade como cidadã do reino de Deus. Na cabeça dele, era melhor e mais seguro esconder a sua fé. Viva como um deles. Seja como um deles. Foi o conselho que ela recebeu de seu pai adotivo. E assim ela fez. Vamos agora, vamos ler do verso 12 ao verso 14, que diz: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. As moças eram então submetidas a 12 meses de tratamento de beleza. Algo de alta qualidade. Mary Kay e tudo mais aí. Eram também bem alimentadas. Tudo isso para oferecer o melhor possível ao rei. Depois disso, elas eram convocadas ao quarto real para passar a noite com o imperador. Usadas e depois descartadas para uma segunda casa onde ficavam suas concubinas. Elas só voltariam à sua presença caso Assuero se lembrasse de seu nome, o que dificilmente acontecia. A verdade é que elas só tinham uma única chance, irmãos, um único tiro para ganhar o coração do rei. Então, finalmente, chega a vez de Esther. Será que ela vai se dar bem? Eis o que diz o texto, verso 15 ao verso 18. Esther, filha de Abiai, tio de Mordecai, que a tornara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto havia. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Uma vez que era a queridinha de Hegai, irmãos, ela tratou de se informar com ele sobre os gostos do rei. Todas as orientações dadas foram perfeitamente seguidas por ela. Quando se completaram 4 anos após o banimento de Vasti, Esther foi levada aos aposentos reais para então passar a noite com Assuero. Qual foi o resultado? O texto diz: o rei amou mais a Esther do que todas as mulheres.
Com seu poder de sedução, ela ganhou o coração daquele tirano. O rei ficou tão feliz, irmãos, tão encantado com a formosura dela, que ele disse: podem acabar o concurso, nós já temos uma vencedora. Eu encontrei a minha rainha. E o texto diz que ela recebeu a coroa real e passou a ocupar o lugar então deixado vago por Vasti. Um novo banquete foi feito em celebração à nova rainha da Pérsia. E quando o rei fica feliz, todos em Suzã também ficam. Afinal, impostos eram perdoados e presentes distribuídos pela generosidade do rei. Mais uma vez eu digo, aí os olhares inocentes dizem: temos um final feliz. Será mesmo, irmãos? Acompanhe comigo o texto. O narrador ainda diz nos versos 19 e 20. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criara. Mesmo depois de ter se tornado rainha, meus irmãos, Esther permanece camuflada entre os pagãos, em obediência à ordem de seu pai. E é muito fácil nós criarmos uma visão romantizada de Esther. É o que fazemos, por exemplo, quando nós vamos ensinar às nossas crianças essa história. Mas a grande verdade, queridos, é que essa não é uma história à la Cinderela. Isso não é um conto de fadas. Esther não é tão boazinha quanto pensamos. Por quê? Para começar, ela vive confortavelmente no meio dos pagãos. Ela abraçou completamente os seus valores e estilo de vida. Não é à toa que ela não se incomodou em comer a comida do império, o que era algo expressamente proibido nas leis de alimento dos judeus. Não podiam comer qualquer coisa. E também ela deitou-se com um pagão incircunciso, um inimigo de seu povo, alguém que ainda não era o seu marido. Entre permanecer fiel a Deus como Hadassah e misturar-se ou ganhar vantagem no império como Esther, ela optou viver em meio ao mundanismo. Diferente de Vasti, que não quis se tornar um objeto do rei, você lembra? Esther, por sua vez, parece muito disposta, mesmo que isso signifique negar sua identidade e pecar contra Deus. Você está surpreso, meu querido? Talvez você nunca tenha ouvido uma apresentação, eu diria, tão negativa desse personagem bíblico. Mas a verdade é que o texto também tem advertências para mim e para você. Eis a primeira advertência do texto. Resista à tentação de viver camuflado no mundo. Vou repetir. Resista à tentação de viver camuflado no mundo. Você já ouviu aquela expressão, crente 007? O que é isso, João? É aquela pessoa que se diz cristão, mas que só quem sabe disso é ela mesma. Porque ela vive tão bem no mundo, ela se parece tanto com as pessoas do mundo, que só quem acredita que é crente é ela mesma. Ou ela está em alguma missão tentando esconder isso diante dos outros. E eu diria que essa é uma atribuição apropriada para Esther, meus irmãos. Seu pai Mardoqueu aconselhou o seguinte: olha, esconda quem você é, porque essa é a única forma de sobreviver no império. E assim ela fez, se misturou, incorporou o papel de persa muito bem. E se eu dissesse que é o que eu e você também fazemos muitas vezes? Porque como Esther, nós pensamos ser este o único meio de prosperar neste tempo secular. Você e eu queremos ser amados, admirados, beneficiados, incluídos nos grupos e nas pessoas ou pelas pessoas ao nosso redor. Por isso, ao invés de vivermos como Hadassah, sendo fiel ao Deus vivo,
nós vivemos como Esther, camuflados e semelhantes ao mundo. Não é assim que se comporta em alguns momentos, jovem cristão? Eu sei que é, porque um dia eu passei por essa fase. Para evitar ser escanteado, excluído do seu grupo de amigos na escola, na faculdade, você começa a abrir algumas concessões. Você começa a usar a mesma linguagem indecente que seus amigos usam. Você começa a frequentar locais que talvez não sejam apropriados. Você se envolve em relacionamentos pecaminosos. As mesmas tentações também estão presentes no ambiente de trabalho. Você se diz cristão, mas no momento do almoço, você participa de conversas obscenas. Você ri de piadas imorais. Algo que o cristão deveria odiar. Em última instância, em casos mais extremos, você, quem sabe, está até disposto a cometer uma ilicitude para ganhar uma moral com o superior, ou para ganhar uma compensação financeira. Muitas vezes, são os pais que acabam contribuindo com isso também. O pensamento é, não queremos privar os nossos filhos das experiências e dos prazeres que os filhos do mundo têm. Então o que fazemos? Somos permissivos e deixamos que o mundo ganhe os nossos filhos para ele. O que está acontecendo, irmãos? O que todas essas situações têm em comum? E a resposta é, estamos perdendo a nossa identidade como cristãos. Ao invés de vivermos como Hadassah, nós nos camuflamos como Esther. Nós queremos fugir dos riscos e consequências de sermos fiéis ao Evangelho. Porque eu digo a você, meu querido, não há essa opção na fé cristã. Ser um cristão 007. Se você ama e segue a Jesus Cristo fielmente, esteja disposto a perder por Ele. Quem sabe perder amizades, perder o respeito das pessoas, perder vantagens neste mundo. E eu me pergunto, irmãos, será que é como temos vivido? Será que estamos misturados no meio dos persas e perdendo a nossa identidade? Se esse é o nosso caso, meus irmãos, vamos nos arrepender. Vamos abraçar a identidade que recebemos, não do mundo, mas do Evangelho, filhos de Deus pela graça. E como é que filhos de Deus vivem? De forma santa e comprometida com o Evangelho. Você não foi chamado para se misturar com o mundo. Você foi chamado para ser sal e luz enquanto vive aqui. Isso acontece quando nós conduzimos as nossas vidas, no nosso falar, no pensar, nas atividades, irmãos, compromissos, deveres, enfim, segundo a palavra de Deus e para a glória de Deus. Amém? Estão comigo? Amém. Segundo lugar, meus irmãos, além de uma advertência, o texto tem também um consolo. Por causa do Evangelho, há esperança para a nossa história. Por causa do Evangelho, há esperança para a nossa história. Como esse capítulo da vida de Esther, eu sei que há capítulos da minha vida, dos quais lamentamos e nos envergonhamos muito. Não é verdade? Há capítulos da nossa vida, os quais gostaríamos que fossem para sempre apagados. E eu sei que é muito fácil nós nos aproximarmos dessa história e nos colocarmos no salto alto para julgarmos Esther. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu e você somos mais parecidos com ela do que imaginamos. Nós também, meus irmãos, já nos entregamos ao mundo. Nós comemos de seu banquete. Nós já nos fartamos em seus prazeres. Em resumo, como Esther, todos aqui, sem exceção alguma, são grandes pecadores. Qual é a boa notícia, João? É que não existe caso perdido para o Evangelho. Ele pode consertar a minha e a sua história manchada pelo pecado, meu irmão. O Evangelho ensina que Cristo veio para resgatar pessoas como eu e você.
pessoas iludidas com este mundo e perdidos em seus pecados. E diferente de nós, que somos incapazes de vivermos sem nos misturarmos, Jesus Cristo viveu uma vida perfeitamente justa. Ele morreu na cruz carregando a nossa injustiça e mundanismo. E pela fé, meus irmãos, Ele nos veste com sua justiça perfeita. É por causa de Cristo que a pecadora Esther é também a daça, serva e justa diante de Deus. É por causa de Cristo que eu e você, apesar dos nossos tropeços e flertes com este mundo, somos ao mesmo tempo grandes pecadores e justos diante de Deus. Por causa de Cristo, irmãos. Convenhamos, se não fosse o Evangelho, nossas histórias seriam tragédias, dramas. Mas por causa dele, uma vez que Cristo nos salvou, capítulos felizes foram adicionados à nossa história. Você não é um caso sem solução, porque o Salvador veio para pessoas como Esther, como Mordecai, como eu, como você. Amém, meu irmão? Estamos meditando no tema Deus tem um plano. Vimos em primeiro lugar que isso significa que Ele está no governo de todos os acontecimentos do mundo. Em segundo, Deus tem um plano apesar do meu e do seu pecado. E por fim, versos 21 a 23. Deus tem um plano, por isso Ele nos usa para a sua glória. Deus tem um plano, por isso Ele nos usa para a sua glória. Se você está decepcionado com Esther e Mordecai, eu diria a você, calma. Eles não são um caso sem solução. Possivelmente, você como eu, por muito tempo foi ensinado a enxergá-los como os grandes heróis dessa história. Mas nem tudo está perdido, como vimos. Embora vivam confortavelmente em meio ao mundo pagão, Deus, por pura graça, ainda os usa para cumprir os seus planos. Leia comigo, versos 21 a 23, acompanhe com atenção. O narrador nos conta. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Logo quando apresentou Mordecai no início do capítulo, o narrador destacou que ele morava na cidadela de Suzã. Por que saber disso é importante para nós? Porque na cidadela moravam os empregados imperiais, aqueles que serviam ao rei. Enquanto na cidade de Suzã morava o povo comum. E a porta do rei, que é o local onde Mordecai está posicionado aqui, era um local reservado para que o povo tivesse suas causas julgadas. Isso significa que, possivelmente, Mordecai era uma espécie de juiz a serviço do rei. Sendo isso ou não, o que o narrador nos comunica de importante é que Mordecai é alguém com certa influência política e conhecimento a respeito de como as coisas funcionam na Pérsia. Certo dia, providencialmente, essa palavra é muito importante, ele estando no lugar certo e na hora certa, ele descobriu uma conspiração. 2 oficiais do rei para matar Assuero. Isso é interessante. Se você é um curioso sobre a história do mundo como eu, você vai perceber que na história dos reis, dos imperadores, a grande maioria deles, irmãos, morreu pelas mãos assim, de servos íntimos, de traidores. Não é à toa que, anos depois, Assuero morreria nessas condições, pelas mãos de servos íntimos. Só que Mordecai foi sábio com a informação que recebeu. Ele a repassou para Esther, que reportou ao rei, dando os créditos a Mordecai.
Os conspiradores foram pegos, executados, empalados em estacas, irmãos. Uma forma terrível de se morrer. E embora o nome de Mordecai tenha sido escrito no livro das crônicas do rei, ele não fora recompensado por sua fidelidade. Isso soa estranho um pouco, mas isso vai fazer mais sentido para frente. Esse esquecimento incomum de Assuero, como diz um comentarista, absolutamente necessário para os planos de Deus. No tempo certo, pela providência divina, essa boa obra será lembrada e útil ao povo de Deus na Pérsia. Mas o que mais chama a atenção aqui é que, mesmo comprometidos com os valores mundanos do império, Deus os usa para abençoar e proteger aqueles ao seu redor. Apesar deles e de seus pecados, o Senhor os usa para levar seus planos à frente no palácio da Pérsia. E eles serão, irmãos, ainda mais úteis daqui para frente. E aí nós chegamos, por fim, na última aplicação. E uma pergunta que talvez fique na sua mente é: qual é o meu papel no plano de Deus? Se até Esther e Mordecai, apesar dos seus erros, serviram bem para a glória de Deus, significa que você e eu também temos um papel a desempenhar. Eis a lição que encontramos aqui, meus irmãos. Uma verdade importantíssima. Deus nos usa como instrumentos em suas mãos. Deus nos usa como instrumentos em suas mãos. Como? Para encontrarmos o nosso lugar, precisamos antes responder uma outra pergunta importante. O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo no mundo? E a resposta é: Ele está reunindo um povo e o preparando para o encontro com Ele. Sabendo disso, onde nos encaixamos, irmãos? Há pessoas que são chamadas por Deus para deixar o seu país e pregar o Evangelho num outro continente. Também temos pessoas que se dedicam aos estudos e são capacitadas por Ele a traduzir a Escritura para o idioma de povos não alcançados. Nós temos também pessoas que estão na linha de frente, pastoreando e pregando a palavra na igreja local. Mas será, irmãos, que esse é o único trabalho importante a ser feito? É claro que não. Deus também leva o seu plano à frente através de pessoas como Mordecai, que vivem e trabalham no mundo. Não foi por acaso, meu querido, que a mão invisível de Deus o colocou onde está hoje. E Ele espera que eu e você o sirvamos em nosso contexto e dentro das nossas oportunidades. Para você, talvez isso signifique encarar, ouça bem, encarar o seu lar como seu principal campo de trabalho. Meu irmão, assuma o papel de pastor da sua esposa e dos seus filhos. Conduza-os ao amor a Deus e à obediência à palavra. Lidere-os na escritura, na oração e sirva como modelo de piedade. Minha irmã, dedique-se para criar filhos que amem a Deus e impactem este mundo para a glória dele. Essa é a sua principal missão. Principal missão. Se você passou da fase de criar filhos pequenos, talvez seja a hora de adotar filhos espirituais, irmão. Quem sabe você pode discipular cristãos menos experientes, jovens casais e famílias em formação. Você pode dirigi-los a uma fé madura, ensiná-los a respeito de um casamento saudável e uma criação sã de filhos diante de Deus. Além disso, você pode aproveitar as oportunidades que o seu trabalho e os seus relacionamentos oferecem. Isso pode significar aproximar-se de um colega de trabalho, a fim de lhe apresentar intencionalmente o Evangelho. Ou se oferecer para estudar a Bíblia com um irmão, um primo, um tio, um vizinho, que demonstre interesse na fé cristã. Você também serve como instrumento nas mãos de Deus quando se compromete com a sua igreja local. Ô meu irmão,
Você acha que é por acaso que você está aqui? Você acha que é por acaso que dentro de todas as igrejas que existem nesse lugar, nessa cidade, Deus o colocou e o trouxe aqui? Você acha que é só para você ficar sentado, ouvindo de vez em quando? Não, meu irmão. Deus pretende fazer de você um instrumento útil nas mãos dele. A obra de Deus, meus irmãos, só vai prosperar aqui, não é se o pastor João, se os presbíteros, se a mesa, se a IPJO, não, irmãos. Todos nós unidos, colocando a mão no arado e servindo aos propósitos de Deus aqui. Você percebe como existem muitas frentes onde nós podemos servir aos propósitos de Deus? Talvez você se sinta despreparado, incapaz para a tarefa. Ou ainda você sente que os seus erros e pecados do passado o desqualificam para servir a Deus. Me deixe dizer algo ao seu coração. Se somos instrumentos nas mãos de Deus, não é porque somos bons o suficiente, querido. Não é porque somos merecedores disso e alçamos essa posição pelos nossos méritos. Mas sim porque pela graça de Deus, Ele nos dá o privilégio de participarmos e cooperarmos com a sua missão. E tudo isso pelo poder que Ele mesmo dá. Sirva a Deus, meu querido, pela graça e no poder que Ele dá. Eu não tenho dúvida que como Mordecai e Esther, que eram servos imperfeitos, você e eu também seremos bênçãos nas mãos invisíveis de Deus. Amém? Amém. Mais uma vez o capítulo chega ao fim, nós ficamos com a sensação de que essa história precisa de um rei melhor do que Assuero. Alguém que não seja um tirano egoísta, ansioso por usar e descartar pessoas a seu bel prazer. Será que há um rei maior e melhor do que ele, meus irmãos? Alguém que seja poderoso e cheio de autoridade, mas ao mesmo tempo manso e amável. E para nossa alegria, queridos, esse rei perfeito existe. E ele é a esperança, não só para a história de Esther, mas para a história de todos nós. A história da salvação que é contada de Gênesis a Apocalipse. É a história de como Jesus Cristo amou perfeitamente a sua noiva, a igreja, e entregou-se por ela. Se Assuero escolheu Esther por conta de sua beleza, Jesus, por outro lado, não viu qualquer beleza em nós. Estávamos todos mergulhados na podridão do pecado. Não merecíamos nada além de juízo e condenação. Mas o que Cristo fez, irmãos? Ele assumiu a nossa feiura. Ele morreu em nosso lugar. E seu sangue nos lava das impurezas do pecado. Sua graça nos livra do odor da condenação. E seus atos de justiça cobrem a nossa nudez diante de Deus. Ele não nos amou e nos salvou porque éramos belos, mas Ele o fez para que fôssemos embelezados para Ele. E este livro, meus irmãos, não o livro de Esther, este livro termina com o casamento mais maravilhoso do mundo, as bodas reais do Cordeiro e da sua noiva. Eu pergunto, você não deseja ficar de fora desse casamento, não é? Submeta-se ao Rei e Marido perfeito, Jesus Cristo. Rompa com o pecado. Abandone o mundanismo. E entregue-se nos braços dele. Ele é maior e melhor do que Assuero. Amém?